Tá estudando muito? Nossa. Olá pessoal, hoje estudaremos a respeito da filosofia da linguagem, mais especificamente da linguagem como atividade humana, conhecimento e cultura, relacionado a estas coisas. Primeiramente, cabe a nós entendermos qual a diferença da cultura e da natureza. Podemos definir cultura como as coisas que o homem cria que não existem na natureza da mesma forma. Por exemplo, na natureza existem árvores, porém só através do conhecimento que surge da cultura que o homem pode criar móveis de cozinha com a madeira que existe naturalmente. Outro exemplo seria os tipos de comida. Os vários tipos de comida são criações culturais, pois na cultura japonesa, por exemplo, se come um tipo de comida chamado yakisoba. Aqui no Brasil, comemos um tipo de comida chamado feijoada. Assim, ao mudar de lugar, também observamos uma mudança de costumes. Portanto, chegamos em duas regras principais para saber se algo é cultural ou natural. Tudo que é cultural muda no tempo ou lugar. Exemplo: dê um pause no vídeo e pense. A música de hoje em dia é a mesma que tocava há 200 anos atrás? Os homens primitivos, os homens que viviam na natureza, possuíam roupas? Os tipos de roupa mudam conforme o lugar? Todas essas coisas citadas nessas perguntas fazem parte da cultura, pois são criações do homem e variam no tempo e no lugar. Repito, variam no tempo e no lugar. Portanto, tudo que varia no tempo e no lugar e também não existe na natureza é uma criação do homem, isto é, parte da cultura do homem. Afinal, os animais criam filmes? Criam jogos de videogame? A resposta para essas duas perguntas é não, de maneira que somente o homem constrói a cultura. Sabia não? Adentrando agora no tema do vídeo que diz respeito à linguagem, podemos considerar que a linguagem não é instintiva, ou melhor, não nasce com o homem, não é natural. É uma criação cultural, surgindo além das condições da natureza. A linguagem é uma característica que está presente em vários animais, porém somente o ser humano consegue se comunicar em vários tipos de linguagem, ou seja, inventa várias linguagens para transmitir coisas. Por exemplo, a linguagem através da dança, a linguagem através da escrita, a linguagem através das obras de arte, a linguagem de sinais, etc. O ser humano pode adentrar no mundo das coisas abstratas, porque a linguagem permite essa possibilidade. A linguagem nos dá essa espécie de poder, uma vez que com a linguagem podemos tratar de coisas que não encontramos concretamente no mundo, como o amor, porquanto podemos sentir o amor através de gestos, mas não diretamente pegá-lo com as nossas mãos. Vemos o que as pessoas nos revelam e ligamos isso ao amor, mas não podemos vê-lo na sua forma pura, sem quaisquer gestos, como sentimos ou vemos uma pedra. Ninguém pegou amor nas mãos, como objeto. Apenas pode sentir determinadas coisas que nós acreditamos estar ligadas ao amor. Outro exemplo de coisa abstrata é um dragão. Não existe na natureza, mas baseado na nossa imaginação, criamos em nossa mente o que seria a imagem e o comportamento de um dragão. As palavras também são abstratas. Não existem na natureza. São as coisas que elas representam que existe. Exemplo, uma cadeira existe na natureza, mas o nome cadeira é intocável e só faz sentido porque vinculamos o nome ao objeto, pois ela poderia ter qualquer outro nome que as pessoas resolvessem para identificá-la.
Quando comunicamos coisas através de palavras, estamos nos utilizando dos signos. Isso mesmo, signos. E isso não tem nada a ver com astrologia nem com horóscopo. São outra espécie de signos que estudamos na linguagem. Repito, isso não tem nada a ver com astrologia nem horóscopo. São uma outra espécie de signos que estudamos na linguagem. O signo se divide em duas coisas diferentes: o significante e o significado. O significante vem a ser o som ou a junção de algumas letras quando se trata de palavras de um idioma comum. Entretanto, quando se tratar de outro tipo de linguagem, como a de sinais, o significante vai ser o tipo de gesto com as mãos. Tem essa mudança. Bom. Novamente, o significante vem a ser o som ou a junção de algumas letras, quando se trata de palavras de um idioma comum. Entretanto, quando se tratar de outro tipo de linguagem, como a de sinais, o significante vai ser o tipo de gesto com as mãos. É mesmo, é? Já o significado vem a ser a coisa que a palavra, imagem ou gesto representa. Como, por exemplo, uma criança faz o barulho, isto é, emite o som vrum e imita com as mãos um volante. Está tratando do significante e ao fazer esse som e gesto significante, está tratando de representar um carro, que nesse caso é o significado. Concluindo, significante é a palavra, som, imagem ou movimento que representa uma coisa, como a palavra carro, ou o som vrum, que representa o automóvel. E o significado é o próprio carro, quer dizer, a coisa que a palavra, som, imagem ou movimento representa, como a porta, que é representada por um som ou a palavra. A palavra, som, imagem ou movimento é o significante. O objeto ou a própria ideia é o significado. A palavra pássaro é significante. O pássaro real na natureza é o significado. Assim, o signo é a junção do significante mais significado. Repito, o signo é a junção do significante mais significado. As palavras, som, gestos, etc. Mas a própria coisa que essas palavras, som ou gestos representam. É mesmo? Existem 3 tipos de signo, que são os ícones. São signos que mantêm uma relação de analogia com o objeto representado. Exemplo, desenhos figurativos, fotos, filmes, imitações, caricaturas, etc. Repito, ícones é um tipo de signo. Significa o quê? É um signo que mantém uma relação de analogia com o objeto representado. Exemplo, desenhos figurativos, fotos, filmes, imitações, caricaturas. São coisas visuais que nos lembram. O que? Lembram a coisa que ela representa. Esse tipo de signo é chamado de ícone, que lembra a coisa que ela representa, beleza? Já os índices, o tipo de signo índice, é um signo que mantém relações causais com os objetos ou ideias que eles representam. Exemplo, fumaça indica o quê? Fumaça indica fogo. Talheres indica o quê? Restaurante. Sorriso indica o quê? Alegria. Lágrimas indica o quê? Tristeza. E por aí vai. De novo, repetindo. Índices são signos que mantêm relações causais com os objetos ou ideias que eles representam. Por exemplo, a fumaça indica o quê? Fogo. Talheres indica o quê? Restaurante. Sorrisos indica o quê? Alegria. Lágrimas indica o quê? Tristeza. E por último, o terceiro tipo de signo, ou seja,
O último tipo de signo, o terceiro, é chamado de símbolo. O que são os símbolos? São signos cujos significados são derivados de convenções. O que é convenção? É acordado, é um acordo feito pelas pessoas. Exemplo, foi convencionado que um triângulo na pista significa carro com problemas. Foi um acordo. A regra de trânsito prevê o quê? Que o triângulo na pista significa o quê? Carro com problemas. Que uma pomba representa a paz. A pomba lá na natureza representa alguma coisa? Não. Mas o ser humano começou a ter essa ideia que a pomba representa a paz. Então todo mundo entendeu que a pomba representa o quê? A paz. A bandeira representa o quê? Um país. A bandeira do Brasil. Se não existisse o Brasil, poderia existir a bandeira. Alguém poderia ter pintado. Mas só é um signo, ou seja, só é uma coisa, um símbolo que representa outra coisa. Por quê? Porque a bandeira representa o nosso país, o país Brasil. Os símbolos gráficos representam sons em uma palavra. Por exemplo, quando você lê a palavra bandeira, ou carro, ou moto, a palavra escrita, são letras, símbolos gráficos. Símbolos gráficos que são letras. Elas representam sons que dá uma palavra. Esses signos só são entendidos, esse tipo de signos chamado símbolo, só é entendido por quem conhece as convenções. Convenções são o quê? São os acordos. Ou seja, se você for lá numa tribo indígena, lá no Amazonas, que ninguém sabe essa regra, que a pomba representa a paz, quando eles veem uma pomba branca, eles vão achar que representa a paz? Não. Se você for, sei lá, em algum lugar lá na Ásia, que o pessoal não tem essa vinculação entre a pomba branca e a paz, o pessoal vai entender esse tipo de símbolo? Não, porque esse tipo de signo chamado símbolo, que é o último tipo de signo chamado símbolo, ele é o quê? Ele não tem significado com a coisa assim, à primeira vista, à nossa vista, aos nossos olhos, à nossa razão, à nossa inteligência. A gente sabe que ele significa uma outra coisa, por quê? Porque a gente cresceu ouvindo, porque os outros nos dizem, ou seja, há um acordo para que aquela coisa represente uma outra coisa. Mas olhando para ela à primeira vista, a gente não entende que aquilo está relacionado, por exemplo, não entende que a pomba branca está relacionada à paz. A gente sabe disso porque a gente aprendeu isso. Beleza, pessoal? É isso aí e... Até logo, até mais ver, bom voyage, mais adeus, boa viagem, vai em paz, que a porta bata onde o sol não bate e não volte mais aqui, e a sala vista, baby, esse café desse céu.